conversar um pouquinho a respeito ainda sobre o tema luz azul, que é um tema muito extenso, tá? Quando nós começamos a discutir isso e os últimos protocolos de tratamento, de preocupação em relação às degenerações maculares relacionadas à idade, nós podemos passar aqui dias falando sobre isso, são assuntos extensos. Mas o que eu quero deixar um alerta, uma orientação, se pode se dizer assim, em relação à luz azul, que são os cuidados, como já falamos em outras oportunidades, em relação à luz azul de alta energia, que é justamente uma luz que compromete e pode comprometer a longo prazo as células da nossa retina, justamente na mácula, que é a região dos nossos olhos onde nós enxergamos. Então, é uma estrutura, um ponto da amarelo, como diz mácula lútea do latim, ponto amarelo, que é justamente onde nós formamos a nossa visão, chamada visão central. Muito bem. Em outras oportunidades, nós falamos da possibilidade de você fazer o protetor, usar um protetor através de um anteparo, que é o óculos, tá? Uma lente que você coloca nos seus óculos, transparente, normal, como outra lente qualquer, mas que ela tem a capacidade de bloquear a passagem dessa radiação de luz azul. Mas nós vamos falar hoje através de uma outra forma, inclusive tão boa quanto, mas na minha opinião melhor, que é a suplementação. Bom, como que eu faço isso? Como eu posso proteger os meus olhos através de suplemento? Deixa eu entender, eu vou ficar tomando vitamina? Não estamos falando aqui de vitamina para ficar bombado, coisa de academia, não é isso. Nós queremos falar sobre a suplementação de duas substâncias que, quando associadas a outras substâncias que contêm nos suplementos, você tem um alto fator de proteção da mácula. Essas duas substâncias principais que eu vou citar, que é a luteína e a zeaxantina, são duas substâncias que a gente encontra nos nossos alimentos. Bom, então tá fácil. Eu não preciso tomar suplemento se eu encontro ela nos alimentos. Sim, os alimentos são fundamentais. Uma dieta saudável, baseada em frutas, verduras, baseada em tudo que tem folha verde escura, ovos, nozes, os chamados óleos vegetais, o azeite, enfim. Claro que é muito importante. São essas dietas que mantêm o que a gente chama de absorção basal, que é o mínimo necessário para você ter essa pigmentação na mácula. Mas tem um detalhe, para que você tenha um fator de proteção a mais, um plus a mais de proteção, você não consegue, através dos alimentos, mesmo que você tivesse que comer 5 quilos de brócolis por dia, 10 quilos de feijão, 20 quilos de carne, 3 litros de azeite por dia, para você conseguir fazer uma impregnação de proteção da luteína e da zeaxantina na nossa mácula. Então, veja bem, eu tenho que ter uma alimentação saudável? Sim, obviamente que tenho que manter uma alimentação saudável para ter a proteção chamada proteção basal. Mas hoje o que nós fazemos é suplementar pacientes que tenham riscos de exposição a alterações da chamada degeneração macular relacionada à idade. O próprio nome diz, que a sigla é DMRI, que está relacionada à idade. Vamos lembrar da linha do tempo. Quanto mais nós envelhecemos, nós vamos perdendo a capacidade de enxergar, nós vamos precisando de mais luz, nós precisamos dessa luz para enxergar, nós vamos nos expondo cada vez mais a isso. E detalhe, as nossas células que também estão envelhecendo junto com nós, que na realidade nós somos um conjunto de células, átomos, enfim, conforme nós vamos envelhecendo, as células da mácula também estão sendo expostas durante a vida toda a esses estímulos luminosos, elas vão tendo um processo chamado oxidativo. Muito bem, nós quando nascemos, nós passamos eu sempre brinco que a gente começa a oxidar até morrer, ou seja, nós vamos tendo um envelhecimento e a nossa mácula não seria diferente. O que se descobriu nos recentes estudos, que na realidade não são tão recentes assim, mas que se comprovou efetivamente que quando você tem duas substâncias elevadas em concentração na mácula, que é a luteína e a zeaxantina, você tem um fator de proteção natural, chamado óculos de sol natural da mácula. Essas substâncias que nós encontramos então, que são os fitonutrientes que estão nas plantas e tal, o que acontece? Elas têm uma capacidade, uma alta capacidade de proteção para os olhos, no caso da mácula, e ela permite ou ela inibe ou diminui muito o processo oxidativo, tá? Que é aquele processo onde as células principais da mácula, que são os cones diferenciados que a gente fala, eles começam a ter um envelhecimento e perda da visão. Pacientes com degeneração macular relacionada à idade, que para a gente que lida com isso no consultório,
no nosso dia a dia, é uma doença extremamente grave, é uma das doenças cegantes mais importantes que nós temos hoje na oftalmologia, porque vamos lembrar, nós já falamos, o envelhecimento da população, a nossa população cresce menos, envelhece mais e nós vamos lidar cada vez mais com isso daqui para frente. Então, nós temos que entender que proteger os olhos de uma forma ou de outra, suplementação, mais lentes de óculos com fator de barreira, é a melhor forma que nós temos para cuidar dos nossos pacientes e de nós mesmos. Ou seja, a partir de 45, 50, 55, 60 anos, você sim pode sugerir ao seu cliente, ao seu paciente, que comece a fazer uma suplementação, uma proteção dessa mácula. Dieta saudável, hábitos de vida saudável é muito importante, mas você tem que fazer alguma coisa para ir protegendo esse paciente, tem que ir preparando ele para a chamada melhor idade, que eu não concordo muito com esse termo, mas de qualquer forma que é a idade do envelhecimento. Lembrando que nós acabamos de falar que pacientes cada vez numa idade mais avançada se expõem muito à luz azul hoje, luz azul nociva, através dos tablets, dos seus celulares, dos eletrônicos, pacientes que hoje são ativos, trabalham nos seus computadores. E o problema, mesmo que não seja trabalho, que seja lazer, pessoas ficam expostas muitas vezes 8 horas, 9 horas por dia na frente de uma tela de computador e não se dão conta disso. Então, uma forma segura de você poder proteger o paciente, da gente se proteger desses efeitos, é sim uma suplementação. Hoje, como rotina, no consultório, pacientes acima de 65 anos, eu procuro orientar a suplementação. Muito difícil as pessoas aderirem porque não estão sentindo nada, não tenho nada. Por que eu vou ficar tomando isso aqui, né? Será que isso tem algum efeito maléfico, vai me prejudicar, tal? Nós sabemos hoje que essas formulações são muito seguras, são baseadas em estudos gigantescos que foram realizados na década de 80, 90 e alguns ainda estão em estudo, estão acontecendo esses estudos, quer dizer, na realidade tem um nível de segurança muito grande e são suplementos que vão sendo dedicados, são específicos para a proteção dos olhos. Então fica um alerta, uma orientação. Hábitos de vida saudável, não fumar, que isso é óbvio, caminhada, atividade física, entender que durante toda a nossa vida nós vamos plantando os resultados da nossa saúde. Hoje, todas as pessoas têm o hábito do imediatismo, né? E transformar ou transmitir o seu problema e colocar isso para o médico resolver ou para que seja quem for resolver. A pessoa passa uma vida inteira sedentária, fumando, não se alimentando adequadamente e tal. Aí ela adoece e ela quer soluções mágicas. Eu quero uma pílula mágica que vai resolver todos os meus problemas. Não é assim que funciona, infelizmente ou felizmente. Nós temos que plantar isso durante toda uma vida através de uma alimentação saudável, evitar refrigerantes, não fumar, procurar praticar esportes, comer bem, comer de tudo, sim, ter uma vida realmente regrada é importante, claro que é importante. Ninguém está dizendo aqui para virar monge tibetano, não é isso, porque não dá. As tentações, né, dos nossos dias a dia são muito grandes. Mas o que a gente quer dizer é que procurar fazer um hábito de vida saudável. E a prática de esportes entra também nisso. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é o recado através do fator de proteção da mácula, da radiação de luz azul de alta energia e falar sobre isso. Luteína, zeaxantina, associados a algumas substâncias nessas fórmulas que existem hoje para suplementação, você consegue um composto que você vai ter uma boa absorção da luteína e zeaxantina, concentrações de fator de proteção de mácula suficiente para retardar, se em caso estiver existindo já a doença, que é a chamada DMRI, tá? Que o seu oftalmologista tem condições de fazer o diagnóstico e só ele sabe fazer o diagnóstico dessa doença, que muitas vezes você não sente nada, o paciente vai numa consulta de rotina, ele simplesmente vai lá trocar o seu óculos, no exame de fundo de olho, o oftalmologista olha, a gente observa e vê já os sinais da chamada degeneração macular relacionada à idade. Nesse momento, você tem que sentar com o paciente e explicar, olha, você não está sentindo nada, mas você já está com um problema. E aí é o momento de você fazer exames diagnósticos, até comprovação de imagens e começar uma suplementação. Eu costumo dizer que nessa fase, quando eu pego o paciente já com alterações, onde eu já vou começar uma suplementação onde eu já vi as alterações na retina, eu já considero tarde. Infelizmente isso é tarde. O que é o ideal? O ideal é quando o paciente vem lá nos seus 65 anos, 60, 65 anos, saudável, você faz o fundo de olho normal, tá tudo bem, ótimo, perfeito, tal. Agora é hora de começar a suplementar. É um momento preventivo, tá? E muitas vezes a pessoa vira para mim e fala assim, eu vou ter que tomar isso o resto da vida, né?
Sim, né? Muitas pessoas, eu costumo brincar, você vai tomar água o resto da vida, você vai se alimentar o resto da vida e tal. Então, assim, são coisas que a gente passa a introduzir na nossa rotina, né? Não é agradável, não é gostoso? Ok, mas passa a fazer parte da nossa rotina para você ter uma prevenção maior num futuro contra uma doença que é extremamente nefasta, que é a doença de degeneração macular relacionada à idade.